Em uma entrevista que foi concedida ao portal Metrópolis, Jair Bolsonaro voltou a manifestar confiança sobre a reversão de sua inelegibilidade. Ele afirmou que seguirá como candidato à presidência da República em 2026 até que sua morte política seja anunciada para valer. O ex-presidente disse ter certeza que não cometeu nenhum erro e nenhum crime para perder os seus direitos políticos e declarou que seus direitos serão recuperados através da justiça ou de anistia do Congresso. Essa crença no legislativo, segundo Bolsonaro, está relacionada aos ventos da democracia que estariam soprando em direção à direita em todo o mundo, como na Argentina e nos Estados Unidos. Por fim, o líder conservador sinalizou que deve buscar, sim, ajuda de Donald Trump para conseguir ser candidato em 2026, afirmando que o republicano vai investir no Brasil porque sabe da influência do país na América do Sul. Chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, é claro que a gente tem que interpretar um pouco essas falas de Jair Bolsonaro e muitos talvez não compreenderam exatamente de que forma Donald Trump poderia ajudar, colaborar Jair Bolsonaro a conseguir a reversão da sua inelegibilidade. Você consegue decodificar? Candidato, vamos lá, vamos separar as coisas, né? Assim, começando pela declaração de que ele tem, né, nutre essa expectativa de recuperar os seus direitos políticos, de ser o candidato, até que ele esteja morto politicamente. Isso, acho que ele está certíssimo em reafirmar essa posição, é o que lhe cabe nesse momento, ele precisa fazer isso, e se encontrar um caminho para reaver os seus direitos políticos, o que não está descartado, tendo em vista o estágio das ações a que ele responde, é isso que vai acontecer. Ele será o candidato e haverá uma união de pessoas bastante relevantes no cenário político, cenário eleitoral, em torno dele. Agora, atribuir a Trump um papel, seja lá qual for, aí extrapola um pouco do razoável, porque você não pode imaginar que Donald Trump está diante de um desafio imenso, não só nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje, além do problema de imigração, tem o problema da inflação que corroeu o poder de compra dos americanos e destruiu o sonho americano, né? O sonho americano está muito associado à compra da casa própria. Isso hoje está dificílimo, porque o valor dos imóveis cresceu demais e apesar de estarmos num momento onde os Estados Unidos funciona a pleno emprego, o nível de renda não é suficiente para custear a vida das pessoas e sobrar dinheiro para você dar entrada na sua casa. Ele tem problemas graves no mundo. Tem a questão de Rússia e Ucrânia, que é um problemaço que precisa ser resolvido. Ele tem problemas no Oriente Médio, tem uma questão da China, porque por mais que haja um discurso anti-China, os Estados Unidos depende da compra de títulos públicos americanos pela China, e a China está tirando o pé nessa compra, isso tem um efeito nos Estados Unidos. Então são muitos desafios para imaginar que ao chegar no Salão Oval, o presidente Donald Trump vai dedicar o seu tempo para pensar como ele vai influenciar as decisões tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil. Então, do ponto de vista prático, isso não vai acontecer dessa forma. Pode haver um gesto, uma declaração, pode, mas ações concretas eu acho muito improvável que aconteça. Você, Dávila, os Estados Unidos são conhecidos como a polícia do mundo, né? Não como o Supremo Tribunal Federal do mundo, né? Acha que Trump poderia ajudar de que forma? É mais uma figura de linguagem, você acha? É o que os americanos chamam de wishful thinking. É achar que vai ajudar, não vai. Também eu concordo com o Beraldo. Eu acho que a entrevista do presidente Bolsonaro veio no momento errado. Porque o que acontece? A questão dos direitos políticos hoje, existem dois fóruns. Existe o Supremo Tribunal Federal, que está prestes a encerrar
a investigação, segundo o próprio presidente do Supremo, e uma entrevista dessa acaba colocando mais lenha na fogueira, ou seja, pode ser até que o Supremo avance mais rapidamente com esse processo e que talvez o desfecho não seja tão bom para Jair Bolsonaro. O segundo é que existe o projeto PL na Câmara da Anistia. Esse é outro projeto que está andando em outro ritmo. E esta costura da Câmara e do Supremo andam em ritmos diferentes. E o que o presidente deveria estar fazendo junto com o seu partido é monitorando como é que essas coisas estão andando. Então, conforme essas coisas ainda caminham, quanto menos fala tiver, menos forma de fala, que é uma forma de pressão, melhor para talvez ter uma saída mais vantajosa para o lado dele. Quanto mais ele joga lenha na fogueira, pior a chance, porque isso acaba o corporativismo reagindo como sempre reage, que é a defesa aí do seu espírito corporativista. Então, assim, é um jogo delicado, num momento crucial, e ao meu ver, Bolsonaro não está agindo da melhor forma possível para defender, inclusive, os seus próprios interesses. Que o Dávila é muito elegante, né? Outro talvez diria, não provoca, é melhor não falar nada agora, entendeu? Mota, você, em alguns programas, disse, é melhor que todos aguardem um pouco, e não adianta colocar Donald Trump como super-herói. Ele não vai colocar uma capa e resolver todos os problemas do mundo. Isso também se aplica a essa análise ou previsão de Jair Bolsonaro? Não, o seu microfone está fechado. Checa aí, por favor. Não se aplica. Eu não acho justo exigir que o presidente Jair Bolsonaro, depois de passar por tudo que ele passou, tenha o comportamento de um monge. Os meus colegas, caríssimos colegas, estão se prendendo a formalidades, a procedimentos, a letra da lei. Meus amigos, isso é uma noção ultrapassada no Brasil e até nos Estados Unidos. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro foi investigado porque se aproximou demais de uma baleia. Donald Trump foi condenado em um processo criminal maluco por um promotor ativista de extrema esquerda que juntou um pagamento que ele fez com a atriz com dinheiro de campanha, e Donald Trump agora foi eleito presidente dos Estados Unidos. Eu não acho que seja extrapolação considerar Trump como uma força importante nessa dinâmica que a gente está vivendo. O Brasil é um país importante para os Estados Unidos. O governo americano pode fazer muito para ajudar o Brasil com um esforço muito pequeno. Às vezes, um mínimo gesto, né, Caniato? Aquele telefonema de madrugada já resolve um problema. Não esqueçam, meus amigos, não esqueçam, isso é muito importante, que Elon Musk agora faz parte do governo americano. Quanto ao que o presidente Jair Bolsonaro disse, na minha opinião, não existe morte política definitiva. Nós estamos num estágio de insegurança jurídica tão grande no Brasil que aqui tudo agora é temporário, até a morte política. O presidente Jair Bolsonaro é um dos maiores líderes políticos brasileiros, mas ele está inelegível. Por que ele está inelegível, Mota? Ele foi envolvido em algum escândalo de corrupção, ele foi julgado e condenado criminalmente em várias instâncias. Não. Ele está inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores. O presidente Jair Bolsonaro, da mesma forma que Donald Trump, enfrentou e enfrenta uma longa lista de acusações. Tem muita gente que acha que o presidente Bolsonaro tem bons motivos para se sentir perseguido. Então, eu não acho justo que a gente exija dele uma posição estoica, ascética, fazendo declarações filosóficas de alto nível, quando ele não está sendo tratado dessa forma. Poucos juristas acham que há fundamentos sólidos para que ele tenha sido declarado inelegível. Eu sempre digo aqui, o direito de votar e de ser votado são direitos sagrados em uma democracia. No Brasil, agora, por qualquer coisa, você tira esse direito da pessoa. Eu acho que, nesse caso, nós encontramos mais uma vez, e essa reflexão é importante, que muita gente tem que fazer, nós encontramos uma mistura muito complicada
de justiça com política. E como a gente viu na última eleição americana, os efeitos dessa mistura podem ser completamente imprevisíveis. Você, Beraldo, você não está sentindo uma atmosfera bem otimista entre Bolsonaro, seus seguidores, o grupo chamado de bolsonarista, em relação à possibilidade de reverter a inelegibilidade? O Dávila trouxe um ponto de vista interessante. Foi o momento adequado, ideal, para ele conceder uma entrevista como essa e fazer esse tipo de afirmação, Beraldo? Porque é possível afirmar que ele acaba exercendo uma pressão, né? Não somente em relação aos parlamentares que vão votar o tal do PL que prevê a anistia, mas também em relação aos ministros da Corte Suprema, não? Neto, vamos lá. Primeiro, o Mota disse que não vê razão para que a sanção aos direitos políticos de Jair Bolsonaro tenha sido aplicada, né? Ele se tornou inelegível em razão daquela reunião com embaixadores, e eu concordo com o Mota. Eu não vejo naquilo ali que aconteceu, que não teve repercussão absolutamente nenhuma, eu não vejo um motivo suficiente para que alguém perca seus direitos políticos. Agora, Mota, estamos no Brasil, não é? Então, a lei ela passa a ser interpretativa, e a interpretação vai de quem está ali com a responsabilidade de fazê-lo naquele momento. A gente já viu coisas do Arco da Velha acontecerem no Brasil recentemente, aonde pessoas que estavam ali réus confessos, de repente, são perdoados. A gente viu a questão do marco temporal das terras indígenas, que está estabelecido na Constituição. Qualquer pessoa que tenha capacidade de ler e entender, ou seja, que não seja um analfabeto funcional, não teria dúvida sobre o texto constitucional. Mas aí não, cria-se a dúvida e se decide coisas que sabe-se lá o que vai acontecer, né? Põe-se em risco o senso de propriedade privada no Brasil. Então, dentro deste Brasil de hoje, tudo é possível e não precisa ter motivo para nada. Mas aí eu concordo, Caniato, com o Dávila, que neste momento não adianta se fazer pressão pública. Quem faz pressão pública é para se vitimizar, porque essa pressão não tem resultado prático favorável nenhum. Ao contrário, terá um resultado provavelmente negativo pela circunstância que a gente vive hoje. Isso pode funcionar nos Estados Unidos, aonde os juízes da Suprema Corte norte-americana atuam em absoluto silêncio, em quase anonimato. Tratam dos casos, pouquíssimos casos que chegam à Suprema Corte norte-americana abaixo do radar, tratando da lei, da letra da Constituição. O Brasil não é assim, sabemos disso. Então, não vejo nada de positivo a ser extraído por ele neste afã de querer pressionar por uma decisão positiva. E não adianta ter torcida, não adianta, vamos mobilizar todo mundo para ficar pressionando. Vai resolver? Já resolveu de alguma forma? Não me parece que é o caso, Caniato. Então, realmente, vejo nessa estratégia uma estratégia completamente equivocada. Tratando-se de alguém tão experiente, com tanto conhecimento, afinal de contas, não só foi deputado por 28 anos, mas foi presidente da República, tem um nível de conhecimento, de acesso à informação que nós aqui sequer temos. Ele sabe o que está fazendo. E aí me preocupa simplesmente ser um movimento para criar essa comoção, já sabendo que não vai resultar em nada positivo para ele. Pois é, precisaria da aprovação da lei da anistia e também da alteração da lei de inelegibilidade. Muitos acreditam que isso é possível, viu, Dávila? Mas também há quem entenda que isso certamente seria judicializado. E aí todo o episódio iria ser apreciado também pelos integrantes da Suprema Corte. É um caminho tortuoso, um caminho difícil, né, Dávila? Caniato, ir contra o sistema político sem ter poder é suicídio político. Essa é a verdade.
Não dá para ter uma visão aqui olímpica, não, agora é hora de implodir o sistema, vamos lá, aconteceu nos Estados Unidos. Cada contexto é um contexto. O contexto do Brasil é o seguinte hoje: ir contra o sistema sem ter poder formal é suicídio político, simplesmente isso. Então, eu não acho que tem nada a ver comparar a questão de Jair Bolsonaro com Donald Trump. Acho que são realidades completamente diferentes, um contexto completamente diferente. Donald Trump, apesar de todos os processos, nunca perdeu seu direito político, enfrentou a convenção do Partido Republicano, venceu e saiu vitorioso na urna. Hoje ele tem poder, hoje muda o jogo nos Estados Unidos porque ele tem poder. Agora, no momento que você não tem poder algum, aliás, o presidente Bolsonaro não pode sequer falar com o presidente do seu próprio partido e achar que você vai vencer contra o sistema, é um ato quixotesco. Um ato quixotesco que pode acontecer justamente o que ele está dizendo na entrevista. É ele se tornar, na verdade, cometer um suicídio político. Você, Mota? Eu não acho que é ato quixotesco, não, Dávila. Eu acho que ele está fazendo uma reivindicação justa e legítima, se expressando da forma que é peculiar a ele. Eu também acho que a comparação com Donald Trump é uma comparação muito imperfeita, inclusive em relação a isso que você disse agora. Donald Trump não foi tornado inelegível pela Justiça Eleitoral americana, porque nos Estados Unidos não existe justiça eleitoral. Lá, o direito de ser eleito é sagrado, tanto que você pode ser eleito mesmo que tenha sido condenado num processo criminal. É um ambiente completamente diferente do ambiente brasileiro. Agora, tem uma coisa que é muito similar. Basta a gente pegar o livro do Alan Dershowitz, que fala sobre a perseguição a Donald Trump, para a gente ver que nos Estados Unidos, da mesma forma que no Brasil, Donald Trump virou alvo de uma guerra judicial. E abriram inúmeros processos contra ele, processos completamente espúrios. Mesmo quem não é operador do direito, lê a história do processo de Nova York para ver o salto triplo carpado que o promotor deu para conectar um evento que aconteceu há muitos anos atrás com direito de campanha. É assim, uma coisa absurda. Então, sinceramente, eu vejo na declaração do presidente Bolsonaro uma declaração totalmente compatível com alguém que passou pelo que ele passou e está na situação que ele está. Não acho que a gente pode usar 2 pesos e 2 medidas. A gente olha para uma situação que é completamente anômala, que desafia qualquer explicação racional e jurídica, e aí a gente pede para a pessoa que foi alvo dessa situação toda e diz para ela, não, olha, você tem que ser calmo, medir as palavras. Eu acho que o presidente Bolsonaro está expressando o seu sentimento em relação à sua situação e expressando um desejo, que eu acho que é completamente legítimo, de que a mudança política que aconteceu nos Estados Unidos influencie de forma positiva o ambiente aqui no Brasil. E se tem uma coisa que eu posso dizer com bastante certeza, é o seguinte, essa esperança não é só dele. Debate importante. Você, Dávila, depois eu passo para o Beraldo. Eu acredito o seguinte, eu vou só dar um outro exemplo. O presidente Bolsonaro e o PL vinham fazendo uma estratégia agora, justamente de acomodar o apoio aos presidentes da Câmara e do Senado, justamente para recuperar parte do poder. Então é parte do poder. Tem na mesa diretora, começa a ter influência novamente, influência inclusive no trâmite de várias matérias, dentre elas a anistia. Essa é a maneira inteligente de agir no sistema. Então, tudo que você faz com ar de antissistema ou colocar pressão no sistema, o sistema joga contra. Então, assim, não faz o menor sentido. Se o objetivo é reaver direitos políticos, tentar desafiar um sistema no momento que você não tem poder algum e no momento em que o partido constrói uma estratégia para recuperar parte do poder perdido, que foi na mesa da Câmara e do Senado, justamente porque tentou apoiar candidaturas independentes. Agora recuou, viu que foi um erro político isso, e agora tenta compensar isso com acordos com os 2 candidatos favoritos. É assim que se faz política, não tem outro jeito. Essa história de achar que tem condição de ir para cima e desafiar o poder, isso é um suicídio político. Não dá para mudar o sistema desse. Por isso que o sistema dura tanto tempo no Brasil e por isso que nós precisamos de muita persistência, defesa de valores e propostas, gente séria na política para ir mudando de maneira gradual. Quer fechar? Quer arrematar, Beraldo?
O ponto fundamental é que hoje a gente pode fazer uma analogia. Jair Bolsonaro é aquele jogador de futebol que precisou operar o joelho. Ele está no banco, tem que se recuperar quieto, longe, não vai no campo. Ele fica lá, vai começar a fisioterapia, vai articulando com o médico e tal, não sei o quê, até que ele tenha condições de voltar para o campo. Não adianta ficar fazendo esse barulho, porque isso não ajuda. O Dávila tem total razão. A solução para o caso dele é uma solução que tem que ser construída, negociada. Ele está num partido, e ele é a principal liderança de um partido, que tem 100 deputados. Isso tem um peso enorme. Tem diversos senadores. Então, ele tem peso político, o partido tem peso político para fazer essa costura. E não faz sentido ficar tratando desse tema de forma beligerante pela imprensa. Eu, sinceramente, do pouquinho que eu conheço sobre o Brasil e como as coisas funcionam no Brasil, eu não consigo entender qual é a lógica. Mota quer trazer um outro ponto, só para a gente arrematar, fechar esse assunto, né, Mota? Só para esclarecer, assim, nós temos aqui, pela primeira vez em muito tempo, uma grande divergência entre eu e os meus dois colegas, que aqui estão à minha esquerda no vídeo, mas é só no vídeo. Eu não vi a declaração do presidente Bolsonaro como confronto de forma nenhuma. Então, a gente tem uma grande diferença na leitura. Eu não vi nada beligerante, não acho que ele está partindo para cima de ninguém. Ele só disse o seguinte: Donald Trump foi eleito presidente nos Estados Unidos, e isso pode melhorar a minha situação. Daí a interpretar isso como uma agressão ou partir para cima, eu acho que tem uma grande distância. E eu acho que a gente tem que ser prudente quando a gente recomenda estratégias políticas ao presidente Bolsonaro. Porque, meus amigos, eu não tenho a mínima ideia do que dá certo e o que não dá certo no Brasil de hoje. Eu não tenho. Eu não consigo fazer mais leitura de nada, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei que projetos de lei vão aparecer, eu não sei o que é que vai ser engavetado, o que vai ser votado. A gente, de repente, vai dormir hoje, meia-noite, 4 horas da manhã, vota alguma coisa lá no Congresso. A gente acorda amanhã, tem uma PEC aprovada, que a gente não fazia nem ideia de que existia. A gente não sabe o que está na pauta de julgamento nas cortes do Brasil. Amanhã a gente acorda e tem uma matéria que a gente nem sabia que existia, foi julgada, aprovada e a nossa vida virou de cabeça para baixo. Então eu acho que é dentro desse contexto absolutamente, eu vejo como absolutamente legítimo uma declaração de um líder político que fez um governo excepcional e que, na visão de muita gente, foi vítima de uma injustiça, perdeu os seus direitos políticos sem nenhuma razão sólida para isso. É só a minha opinião. Pingos é assim mesmo. Muitas vezes eles concordam, caminham para o mesmo lado e de vez em quando não. E está tudo certo. Você em casa também faz sua análise, sua reflexão e é isso.